Você já se perguntou por que a gente tem tanto fascínio em olhar para a própria imagem no espelho? Por que para o ser humano é tão interessante ver como ele está, né? As pessoas passam pelo espelho, elas não param, não deixam de se olhar um pouquinho para ver como é que tá, se tá arrumadinho, se tá tudo certo. E por que a gente tem tanto interesse em tirar selfies? Por que a gente gosta de tirar foto? Por que a gente gosta de se observar? É interessante porque isso fala muito, não só do nosso processo de percepção, da construção desse eu no cérebro, no corpo e na vida, como um ser social também, mas também do nosso processo de autoconhecimento. É interessante porque a maneira como a gente se percebe, ela não é a mesma em relação aos espelhos, por exemplo, e às fotos que tiram de nós. Porque na hora de interpretar as luzes no que é refletido no espelho, a gente tem uma percepção do que a gente quer ver também. E a partir disso, o nosso cérebro completa com as cores e as luzes, né, que ele supõe para que ele reconheça aquela face como dele. E isso acontece de uma maneira diferente quando a gente tira fotos, porque a luz que é incidida, né, e captada por uma lente, ela acaba acontecendo de uma maneira um pouco diferente e ela é mais semelhante ao que as pessoas observam em nós. Então, essa capacidade de reconhecer faces é algo que passa aí, né, nosso canal perceptivo da visão, vai para o lobo occipital, que é aqui atrás, a gente processa a informação, junta no córtex para interpretar o que é, e no córtex parietal a gente consegue reconhecer aquela face. Existe até uma doença que chama prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer faces, de poder juntar toda aquela percepção para poder perceber esses sinais e reconhecer como você. E é interessante porque, olhando para tudo isso, a gente tem algumas experiências que existem, né, sobre a construção de espelhos que nos possibilitam uma percepção mais real de quem somos. Então, existe uma coisa chamada espelho real, True Mirror, em inglês, que é uma elaboração de um tipo de espelho que faz com que a gente consiga perceber quem a gente é como os outros nos veem. E aí muitas pessoas relatam o quanto essa experiência é intensa, porque aí você consegue se perceber realmente, né, diferente do que a gente costuma ver nos espelhos normais. E eu acho que o processo de autoconhecimento, ele não deixa de ser algo semelhante a isso, porque muitas vezes a gente vai olhando para todas essas imagens, a gente vai colecionando imagens, né, de quem somos. Quando a gente está diante de um espelho que tem um outro espelho paralelo, a gente vê vários eus, né? Já tiveram essa experiência de ver, né, várias imagens repetidas e refletidas sobre você? E é legal porque eu acho que nós somos todas essas imagens. Porque na nossa vida a gente vai se atualizando, né? Esse self ele vai se atualizando a partir das experiências, ele vai se atualizando a partir dos momentos, ele vai se atualizando a partir dos feedbacks que ele tem. Por isso que é tão difícil a gente pensar que, como seres sociais, a gente consegue descolar da opinião do outro, né? Muitas pessoas dizem que o amor próprio é não se importar com a opinião de ninguém. Eu acho que isso é meio impossível, né? Porque o outro justamente faz a função de espelho na nossa vida. A gente não tem só espelhos materiais, a gente tem espelhos sociais também. E esses feedbacks nos ajudam a ir atualizando, né? Pensando como o cérebro funciona, ele vai, né, jogando em margens de erro e de acerto para ir entendendo o que sobra ali para poder criar uma classificação do que ele vê, do que ele percebe. E é interessante porque muitas vezes isso na vida vai se atualizando. Então, é natural a gente ver a pessoa que entra num processo de autoconhecimento que, de repente, diz, meu Deus, né, eu me tornei outra pessoa. E aí eu, né, olho para aquilo e digo, puxa, quem era aquela pessoa de antes? Né? Por que eu nunca percebi isso? E talvez aquela pessoa de antes fosse você também. E talvez a pessoa de agora também sempre tenha sido você. E a grande questão de tudo isso é que a gente não pode achar que está errado, né, o nível de consciência que a gente tem em cada momento. Por isso que esses espelhos, eles são importantes.
né? Esses eus que olham para nós e nos apontam às vezes com críticas e julgamentos, nos ajudam a entender quem nós queremos ser. Porque eu só consigo passar por um processo para me tornar uma fortaleza em mim mesma a partir do momento que eu consigo acolher esse ser social, né? Por que é tão fácil ser feliz sozinho? Porque a gente não tem que ter esforço nenhum, né? Para se colocar, para se posicionar, para se entender dentro de si, para poder falar das próprias emoções. Então o outro, ele é o nosso grande desafio, porque a partir disso a gente pode entender que construindo um eu firme, que acolhe os seus erros do passado, os seus eus do futuro, que entende esse processo como naturalidade, né? Se a gente consegue fazer isso, a gente é capaz de se acolher com amor. E aí, a partir disso, a gente entende que a gente pode se tornar justamente aquela pessoa que a gente sempre quis, né? E que talvez isso até se atualize, né, com o tempo. Porque uma pessoa forte, com uma autoestima boa, é uma pessoa que consegue ser ela, apesar de todos, né? Que consegue acolher todos esses espelhos que a sociedade traz, mas que ainda assim entende que ela não precisa se comparar, que ela não precisa se comparar com outros eus do que ela deveria ser, mas ela pode acolher o eu que ela é hoje. E isso é o que traz força para nós. Porque a gente só pode pensar que a gente tem um bom autoconceito, uma boa autoestima, quando a gente pode integrar na gente aquele que a gente realmente é. Sem precisar ser algo diferente do que a gente já tem, né? Porque a pessoa que está segura na vida é a pessoa que conseguiu conhecer quais são os seus dons e aplicar esses dons no mundo, da forma como ela funciona. Então, fica aí a mensagem de que todos esses espelhos são importantes. Que embora a gente ache que a gente tem que deletar tantos outros eus ou tantos outros espelhos, a visão que os outros têm de nós nos atualizam sobre aquele que a gente quer escolher ser. Né? E a partir disso a gente pode selecionar o que fica e o que vai, o que é a expectativa do outro, o que é a minha, o que eu escolho para mim, o que serve para mim e o que não serve tanto, né? O que eu quero ser hoje. E entender que esse eu de hoje também pode vir a mudar de ideia e tá tudo bem, ok? Um beijo e até!